E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar como foi meu teste prático no processo seletivo que eu participei. Nele eu vou contar detalhes do teste, os requisitos que foram pedidos, também as tecnologias que eu usei, os desafios que eu encontrei e também um breve resumo e também o que eu achei. Bom, como eu comentei no vídeo anterior, essa vaga que eu me apliquei era para Full Stack JavaScript e o teste eu tinha que desenvolver a parte de back e de front. Também era necessário que toda a documentação, comentários e os commits deveriam ser feitos tudo em inglês. O prazo que foi me dado foi de 3 dias. O envio do teste foi sugerido ser enviado de duas formas. Uma era um arquivo zipado ou um repositório privado no GitHub. A parte do repositório tinha que ser obrigatoriamente privado, porque se ele fosse público, eu poderia ser excluído do processo. E além disso, eu não poderia fazer nenhuma cópia de qualquer outro candidato, que eu também poderia ser excluído do processo. Bom, basicamente o teste consistia em ser um mercado online, em um jogo de MMORPG, onde os jogadores poderiam criar ofertas de compra e venda de itens dele dentro do jogo. E nesse processo de compra e venda dos itens, né, da oferta, tinha algumas regras que eu deveria seguir. Exemplo, no caso da compra, o jogador não poderia ultrapassar o gold que ele tinha na conta dele. Já o de venda, ele não poderia ultrapassar a quantidade de itens dos itens que ele tinha no inventário dele. Não sei se ficou claro, mas basicamente era isso, o teste em si. Bom, pessoal, no teste que eu fiz, foi especificado alguns itens que eram meio que obrigatórios a gente fazer. Como, por exemplo, o banco que tinha que ser relacional, a parte do back tinha que ser algum framework Node, no caso poderia ser o Express, o Fastify, o Nest, a Dond e etc. Na parte do front era obrigatório usar React e poderia usar também o Next.js, né, no caso, né, mas ele não era obrigatório, mas o React sim. Além disso, na parte do front poderia ser usado também o Tailwind junto com o React, não tinha problema. Outra coisa também que foi pedido na parte do front era que o teste tinha que ser feito usando 3 telas, né, no caso. A primeira tela seria a tela de escolher o jogador. A segunda tela seria a tela de dashboard que eles colocaram, que teria que trazer o inventário daquele jogador e também a listagem de compra e venda de ofertas. E a terceira tela, né, não é bem uma tela, mas era uma modal que permitia o jogador cadastrar as ofertas, tanto de compra como também de venda. Outra coisa que também foi pedido era que tanto a parte de back quanto a de front precisava ter testes. No caso de back, os testes unitários, e no caso do front tinha que ser aqueles testes de tela, né, que é de renderização, enfim, essas coisas. E além disso também, eu lembrei agora, foi pedido para poder fazer o Docker Composer da parte do banco, para ele poder subir automaticamente junto com a aplicação, enfim, para poder funcionar tudo direitinho para a pessoa que for testar não precisar ter que instalar o banco, até porque eu usei o Postgres, né? Outra pessoa poderia ter usado o MySQL ou o SQL Server, né? Enfim, então eles pediram essa parte para ser colocado no Docker Composer, para poder já subir o banco todo configurado, já com as migrations, né? Da tabela, com os dados, enfim, meio que nesse sentido. Bom, eu acho que eu já meio que deixei claro, meio que eu usei pelo menos na parte do banco, né, que eu já tinha falado, mas enfim, vou falar um pouco agora das minhas decisões de tecnologia que eu usei. Então, para a parte de banco, eu usei o Postgres mesmo, porque eu gosto dele, eu acho um banco muito bom, além de ser gratuito, ter uma ótima performance e, sei lá, é muito fácil de configurar ele. Enfim, já configurei outros bancos e ele é muito mais simples do que, exemplo, o MongoDB ou até mesmo um SQL Server. Sei lá, pelo menos para configurar no Docker, né? Os outros dão muito problema, eu sempre apanho um pouquinho, mas ele é super simples. Já na parte do back, eu decidi usar o Nest.js, pela familiaridade que eu já tenho com ele. Também eu gosto muito da arquitetura que ele usa, que ele é baseado em módulos, né? Muito parecido com o Angular. Inclusive, eu acho que ele foi baseado no Angular para poder seguir esse mesmo modelo de módulos, enfim. Eu acho que é algo assim, eu não sei muito bem. Mas se eu não me engano, acho que é isso. Bom, na parte do front, eu usei, né, no caso, React com Tailwind, porque eu já trabalho com eles há anos, né, então para mim é muito mais fácil eu mexer ou manusear, né. Então eu preferi usar eles na parte do front, para poder facilitar também um pouco minha vida. Meio que na sequência agora eu vou meio que falar os desafios que eu tive para cada um desses
itens, né, no caso, a parte de banco, front, back, e eu vou deixar também um desafio adicional, que aí meio que eu fiz por conta, e eu achei muito massa, então acho que vai ser bacana também eu compartilhar com vocês esse último desafio, que eu achei bem legal. E vale a pena sempre para quem está fazendo teste prático. Recomendo. Bom, os desafios na parte do banco não foram tantas. A questão da modelagem, criação de tabelas foi bem tranquilo. Eu acho que o que foi mais desafiador para mim foi a parte de criar as queries. Até porque, como eu falei anteriormente, esse sistema ele tinha algumas regras ali nas ofertas de compra e de venda que eu precisava ter queries complexas para poder tratar isso. Até porque a modelagem que eu fiz, só para vocês entenderem, eu montei de modo que eu não precisasse toda hora ter que ficar atualizando a quantidade de itens no inventário e também a quantidade de gold do jogador. Meio que eu me baseava pela própria listagem de ofertas para poder saber se for compra, eu deduzo do gold, se for venda, eu deduzo dos itens do inventário daquele jogador. Então ficou muito mais simples eu tratar isso meio que na tela ou até mesmo no sistema. Até porque, eu acho que eu não falei, mas o teste não impedia que essas ofertas elas tinham um prazo de expiração. Então assim, se eu fizesse nesse formato de ficar deduzindo dessa tabela, fazendo update tanto na tabela lá do inventário do jogador, como também do Gold, eu ia ter problema depois, porque quando essa oferta expirasse, eu teria que devolver. E aí, para não ter esse problema, o que eu fiz? A minha query foi justamente nisso. Deu deduzir tanto o Gold como os itens baseado nas ofertas que são válidas, que não foram expiradas ainda. Então ficou muito mais prático para mim tratar isso, até porque senão eu teria que criar algum job que retornasse o valor para essas tabelas, né? E aí meio que eu não queria. Então achei muito mais prático fazer dessa forma. E também me ajudou também porque como eu tive que montar os testes unitários, me ajudou também a testar. Então meio que eu acredito que eu segui pelo caminho certo do que deduzir tanto o gold quanto os itens diretamente do inventário, né? Bom, pessoal, já na parte do back, acho que o desafio começou na montagem do projeto, porque eu tive muito problema em configurar todo o ambiente. E assim, eu estava usando o VS Code, né? Então, enfim, deu muito trabalho. Aí depois disso, eu tive mais trabalho ainda, porque como eu venho do .NET, né, C Sharp, porque eu sou acostumado a usar os princípios do Solid, arquitetura limpa, tudo, né? Tipo application, service, repository, né? Só que a parte ali que me pegou mais foi de interface, porque ele estava querendo fazer tudo com interface. Só que, cara, o Nest em si, ele, não sei, ele não se dá muito bem com isso. Você até consegue fazer, enfim, dá pra fazer. O meu cunhado me ensinou como fazer tudo. Só que na parte da injeção, cara, é muito verboso, é muito custoso. E o pior, na parte dos testes, é pior ainda, porque eu não conseguia mocar o repositório, eu só precisava mocar o repositório. Mas não, eu não conseguia porque eu tinha que mocar todo o módulo. E aí, enfim, tipo, não sei, não entra na minha cabeça porque eu tinha que mocar todo o módulo, sendo que eu queria só usar o repositório. Mas enfim, eu conversei com meu cunhado, ele me explicou que é assim mesmo, é o que tem. Aí, enfim, deu muito trabalho, aí, enfim, eu meio que eu entendi que algumas coisas eu teria que usar da forma que ele propõe a usar, porque ele mesmo, toda essa parte dessas camadas de controller, service, repository, application, user case, né? Meio que você é obrigado a injetar a classe concreta. Meio que você até pode usar a interface, mas é muito mais prático você usar a classe concreta para poder fazer isso. E aí assim, depois que, enfim, que eu perdi horas vendo isso, que eu entendi, aí começou a fluir. E aí depois chegou um outro ponto que foi na parte dos testes, porque eu mesmo não sou acostumado a iniciar o desenvolvimento pelo teste. Eu vou fazendo e depois eu crio os testes. Isso quando crio, porque na maior parte do meu tempo a gente não trabalha orientado a teste, muito menos tem teste. Tipo, na maioria dos projetos que eu trabalho não tem teste, então a gente desenvolve ali e deixa, né? Então assim, foi um trabalho difícil porque eu não sou acostumado. Mas assim, depois que eu entendi como funciona, aí as coisas começaram a fluir. Então, aí eu consegui desenvolver, consegui fazer toda a parte de teste, enfim, começou a andar. Mas até eu chegar nesse ponto de entender todos esses conceitos, demorou muito. Então, assim, eu acho que para mim esse foi o maior desafio. Foi essa questão, como de ser uma outra linguagem, de saber como ela funciona, tipo, meio que parar de bater a cabeça com ela. Tipo, vou parar de bater a cabeça com ela, porque não vai dar certo. Eu tô perdendo tempo, até porque eu tinha só 3 dias para poder fazer, né? Eu falei, cara,
é como é a vida que segue e vamos, né? Então, basicamente foi isso a parte do back. Ah, também, voltando um pouco lá da parte do back, sobre os testes, eu acho que assim, um ponto bacana, né, que eu vi, é que ele meio que te obriga você meio que trabalhar certo, ele não te deixa você fazer coisas muito erradas, porque se você fizer errado, vai dar problema no teste e aí você vai ter que refatorar, né? Refatorar você já vai ter que refatorar de qualquer maneira, porque cada novo teste é uma nova refatoração e assim vai criando esse ciclo, né? Então eu achei bacana por conta disso, porque meio que ele te obriga a fazer as paradas certas. Não tem como você querer fazer algo muito errado, porque em algum momento vai dar problema e você vai ter que voltar nisso, entendeu? Então acho assim, esse é o ponto bacana da parte ali do back sobre os testes que eu percebi, tá? Bom, a parte do front, eu acho que de todos foi o que eu menos tive problema, até porque eu já tinha um esqueleto pronto ali do React, com todas as configurações de linter, prettier, enfim, isso, cara, foi uma ajuda em tanto, porque eu não tive que perder tempo nisso também, igual eu perdi na parte do back, mas, enfim, eu já tinha isso pronto, só reutilizei, eu deixo guardado no meu repositório para sempre usar, porque, cara, vocês sabem, é um saco configurar projeto React, ainda mais com essas configurações para você deixar bonitinho. E ainda mais era TypeScript e tudo, é pior ainda. Então, assim, essa foi um ponto que, assim, meio que me livrei. De desafio, assim, acho que foi mais a parte do teste de tela, que fazia tempo que eu não fazia teste em tela e, assim, eu tava com um problema de renderização, porque como a tela não renderizava, os meus testes falhavam. E aí, até eu lembrar que putz, eu tenho que aumentar o timeout do Jest, cara, assim, eu perdi muito tempo nisso, que até na parte do front ali, os testes meio que eu deixei a última coisa para fazer. Se eu não me engano, acho que eu matei isso em menos de 3 horas, antes do término lá do prazo do projeto, né? Então, assim, do front eu acho que foi mais isso mesmo, sabe? Ah, detalhe que eu esqueci de comentar, na parte ali dos testes do front, eu fiz somente para as 3 telas, né? Foi algo bem simples, tipo, se eu não me engano, acho que eu fiz um teste de sucesso e um de falha, né? Tipo, como por causa desse erro, para poder seguir em cada tela, né? Então, meio que eu tinha 3 telas, então meio que ficaram só 3 testes. Em cada teste de cada tela tinha dois testes dentro de cada teste, né? Então, assim, eu meio que fiz assim para poder agilizar, porque eu tinha pouco tempo e eu não iria conseguir fazer mais, né? Então eu fiz ali só bem basicão mesmo para poder fechar o projeto e entregar. Bom, sobre o desafio S que eu comentei com vocês, basicamente tem a ver lá com o Docker Composer que eles tinham pedido anteriormente. Aí, por quê? Na minha cabeça o que eu pensei, cara, se eu já vou fazer o Docker Composer, certo? Que é subir o banco, por que eu já não subo as duas aplicações, tanto o back quanto o front, tudo junto? Então eu subiria o banco, o back e o front. Só que assim, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca mexi com Dockerfile, né, que é a estrutura que você cria para poder criar a imagem da sua aplicação para poder depois subir no container, né? Então assim, eu tive que aprender, que foi o que eu achei legal, porque foi uma curva de aprendizado bacana, então me abriu o leque, cara, para outros projetos que, cara, assim, seria muito massa usar. E eu evitaria muitos problemas, até porque, como eu trabalho com .NET, meio que a gente necessita realmente do Windows, usando o IS. E ali eu percebi que eu poderia literalmente rodar minha aplicação em .NET no Linux. Basta subir um container da aplicação, tipo, bem simples. E assim, cara, foi massa demais. Eu aprendi muito. Eu consegui fazer isso e deixar ali, na parte ali da documentação, tudo explicado, como só subiu os containers e já iria subir todas as aplicações. Tanto o banco, quanto o back, quanto o front. Então a pessoa só ia acessar o localhost e usar. Ela não precisaria fazer mais nada. E assim, a facilidade disso, para quem faz teste prático assim, cara, assim, na minha visão, você facilita muito a vida da pessoa que vai analisar seu teste. Porque caso ela quiser rodar, ela não tem que configurar todo o ambiente. Ela só sobe o container e testa. Então ela vai ver se vai estar funcionando ou não. Você não vai ter aquele problema, até mesmo de quando você vai apresentar o teste, de na hora meio que dar tudo pau. Tipo, meio que tudo parar de funcionar. Então meio que esse problema não tem, porque é sempre aquilo que vai subir. Então não corre o risco, putz, troquei de notebook. Beleza, não tem problema. Você não tem que reconfigurar tudo, é só subir e usar. Basicamente, assim, foi massa demais. Eu aconselho vocês a estudarem um pouco mais sobre isso, sobre o lance do Dockerfile, também com o Docker Composer, porque meio que assim, em resumo, eu tive que criar o Dockerfile para ele poder buildar, né, as aplicações. No caso do back, ele iria compilar, né, o projeto final.
E também o do front, ele iria fazer o mesmo, só que no caso para a parte de web, né, no caso. E assim, o lado bom disso é que você aprende também até mesmo como funciona o processo de deploy, caso você quiser em algum dia subir isso em algum servidor ou subir alguma aplicação. Porque é muito parecido, cara, é idêntico, não muda nada. A diferença é que uma tá rodando no local na sua máquina e a outra vai estar rodando no servidor, tipo, meio que na nuvem, sabe? Então assim, cara, foi massa demais, porque eu aprendi todo esse processo. E aí depois, basicamente o que eu tive que fazer é pegar essa imagem que eu já tinha gerado com o Dockerfile, incluir no Docker Composer, lógico, falando que eles vão ser lá da mesma rede, tudo, para eles se conhecerem, né? Então, meio que o banco tem que conhecer a aplicação tem que conhecer o front, né? Então, teve todo esse processo, mas assim, é algo bem simples, acho que deu, sei lá, menos de 25 linhas. Tipo, cara, foi massa demais. Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre isso, mas eu achei bem legal. Bom, galera, em resumo, esse foi o meu teste prático. Como eu falei, ele teve duração de 3 dias. Eu recebi ele no sábado e tinha que entregar, se eu não me engano, acho que na terça, 11h30. Eu usei cada minuto que eu tinha ao máximo, né, desse prazo, porque, igual eu comentei, a parte ali dos testes do front, eu empaquei e assim, eu vi que não estava indo, eu não estava descobrindo o porquê. E então eu fui adiantando as outras coisas, que no caso a documentação, que eu tinha que escrever ela toda em inglês, então eu tive que montar toda a documentação, trazer a modelagem, usar as tecnologias que eu usei, detalhar como rodava os testes, como rodava o back, como rodava o front, explicar que o banco já tinha deixado as migrations tudo pronto, então eu já ia subir. Então, enfim, assim, eu perdi muito tempo também para montar essa documentação, que meio que eu não sou acostumado a montar, né? Então, geralmente a gente só desenvolve, entrega e, enfim, vida que segue. Outra coisa também que foi adiantando foi essa parte do container, que eu falei, que eu comentei com vocês agora há pouco, porque como eu tinha essa parte do Docker Composer para fazer, eu já aproveitei e já emendei ele. Então eu não perdi tanto tempo nele, mas deu um bom adianto. E aí depois disso eu voltei para a parte ali do front, que era a parte dos testes que eu não estava conseguindo. Que até eu pensei, putz, cara, eu acho que não vai dar tempo, eu não vou conseguir, não estou conseguindo resolver. Enfim, se eu não me engano, acho que quando eu realmente fui de fato entender, acho que faltava umas 3 horas para poder entregar. Então assim, em cada teste eu demorei mais ou menos, em cada teste de tela, né, eu demorei mais ou menos, em média, sei lá, uns 30, 40 minutos para poder fazer. Então assim, foi bem apertado mesmo. Então, mas enfim, no fim meio que deu tudo certo, eu consegui entregar, mandei, gerei lá o link, eu mandei o link para eles para o repositório privado, né? Então, enfim, já comuniquei no e-mail que também eles tinham pedido para quando eu terminasse, né, para poder enviar, né? Eu mandasse um e-mail falando ou mandando o arquivo ou enviando o próprio link do repositório privado, mas como o repositório é privado, eles não teriam acesso, né? Então, eu peguei e acabei mandando o zip junto também, só por garantia. Mas eu falei com eles, caso precisar de acesso ao repositório, me avisa que eu libero acesso para alguém. Mas enfim, não precisou, acho que pelo próprio zip mesmo eles conseguiram rodar lá tudo. E enfim, meio que deu tudo certo no final, né? Então, em resumo, acho que o teste foi isso. Foi bem desafiador, assim. E foi bem legal, sabe? Ah, eu também esqueci de comentar que, como o prazo era curto, né, de 3 dias, né, e eu recebi no final de semana, inclusive, né, esse lance aí, por que eu recebi no final de semana, eles perguntaram no e-mail qual a data que eu queria fazer esse teste, entendeu? Eu preferi final de semana porque os dias que eu tenho mais livre, né, para poder focar somente nele. Que inclusive eu recebi no sábado, ali por volta das 9 horas. E, como eu falei, eu perdi muito tempo ali na parte do back, em montar todo o ambiente, enfim, fiquei batendo cabeça basicamente acho que quase o dia inteiro nisso. E aí depois começou a fluir. Acho que no sábado mesmo eu terminei o back, bem de noite, pô, ia dar, bem de noite não, acho que já era domingo de madrugada. Aí eu fui dormir tudo, aí no domingo eu comecei a parte do front, desenvolvi as telas, fazer do zero tudo, linkei com a API, enfim. Terminei as telas, se eu não me engano, acho que também ali bem de noite no domingo. E meio que, se eu não me engano, acho que na segunda eu ainda tava para fazer os testes da tela, mas não, minto. Na verdade, a parte do back foi terminar domingo à noite. É isso mesmo, a parte do back eu terminei domingo à noite. E aí eu fui dormir e na segunda eu comecei a parte do front. É, exatamente, eu levantei bem cedo, comecei a parte do front. E aí,
Eu fui terminar a parte do front, já era madrugada da terça, meio que eu fiquei virado esse dia, porque eu terminei a tela e ainda tinha que fazer os testes, montar toda a documentação, montar lá o Docker Composer, e foi isso mesmo. Aí, tipo, cara, foi terça por volta, acho que das 3 horas da manhã que eu terminei a parte do front, que eu terminei mesmo de fato, de testar tudo. E aí eu comecei a ir pros testes, aí foi onde paquei, eu falei, não, deixa eu ir pra parte lá da documentação, tudo, né? A parte ali do Docker Composer. E aí eu fui terminar toda essa parte, se não me engano, era ali por volta das 8. Então, assim, eu tinha 9, 10 e 11 e meia hora para poder entregar. Então, assim, aí eu comecei a fazer os testes, tudo, aí meio que deslanchou tudo, e aí eu onde consegui entregar, mas basicamente foi isso. Foi bem corrido, assim, mas meio que valeu a pena, sabe? Acho que foi um projeto legal, assim, que eu gostei de fazer e foi bem massa mesmo. Bom, agora, assim, o que eu achei do teste? Bom, acho que eu já deixei bem claro que eu gostei, né? Mas foi bem legal porque, sinceramente, ele me tirou bastante da minha zona de conforto, sabe, pessoal? Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas o teste inteiro foi um guiche lá, né? Todo meio que descritivo que era para ser feito. Tinha bastante coisa até. E assim, tava todo em inglês. Eu acho que eu li e reli ele, acho que mais de 500 vezes, porque eu ficava sempre lendo, relendo, para ver se eu não deixei passar nenhum detalhe e tudo, né? Então assim, teve esse fato de ser todo em inglês, né? E também o fato também de ter que lidar com outro framework e outra linguagem, né, que eu não estou acostumado. Então, apareceram novos desafios, novos problemas que, para mim, tipo, no meu dia a dia eu não vejo, porque eu já estou acostumado com a minha linguagem nativa. No caso, é o .NET e C Sharp, né? Então, assim, eu achei... Assim, eu gostei, sinceramente. Eu achei muito legal. Foi uma experiência, assim, que acho que fazia tempo que eu não tinha. Até mesmo aquele sentimento, sabe, de você querer resolver, querer aprender tudo, né? Então, fazia tempo que eu não tinha. Então, assim, foi bem, bem legal mesmo, sabe? Assim, a sensação que eu tenho sobre esse projeto em si, né, esse teste, foi que eu acho que ficou legal. Eu acho que tem muitos pontos ali que dá para melhorar, sim, eu imagino que dê, né? Até porque, igual eu falei, não é minha linguagem, é outra linguagem e tudo. Eu acho que dá para melhorar, mas o sentimento que eu tenho é que, dado a circunstância, eu consegui entregar um bom trabalho. Meio que eu entreguei o, o que eu sabia, né? Pode ser que no futuro, daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, ou até mesmo que eu comece a trabalhar com o Nest.js, pode ser que eu faça completamente diferente, mas dada a circunstância, igual eu falei, do que eu tinha e o tempo que eu tinha, eu acho que ficou um projeto bem ok, bem legal mesmo. Assim, deu meio que gosto de ver quando eu terminei, sabe aquela sensação que você tem quando você terminar algo, putz, mano, ficou muito legal, tipo... E assim, cara, eu curti demais, foi uma parada incrível. Eu acho que meio que foi um alívio pra mim, porque independente do desafio, eu sei que eu dou conta, sabe? Meio que eu preciso ter o tempo, lógico, para poder aprender ou até mesmo estudar tudo, mas eu tive aquela questão que, cara, independente da linguagem que eu tô trabalhando tudo, se me derem qualquer coisa na mão eu consigo resolver. Então, hoje eu saio com esse sentimento que, cara, pode me dar qualquer coisa que, assim, eu vou resolver, sabe? Não importa como, eu vou correr atrás, eu vou estudar o que for preciso, eu vou conversar com quem sabe. Então, enfim, eu acho que foi muito disso que eu levo como aprendizado sobre esse teste, sabe? E eu acho que é aquilo, né? Tipo, como tudo na vida, né? Inclusive, eu acho que se você colocar dedicação e esforço, eu acho que não tem problema que você não consiga resolver, sabe? Pelo menos pra mim foi assim na época da faculdade. Eu posso até trazer essa minha experiência da faculdade em outro vídeo também, que eu acho que vai ser massa demais pra vocês saberem como foi esse meu período de faculdade. Foi, foi, foi bem legal, barra conturbado, barra desesperador, porque, enfim, fica história para um próximo vídeo, sabe? Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu espero que esse meu relato possa ajudar vocês. E qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar aí nos comentários. Fechou? Valeu, falou!